Eu esqueci de ver como que eu vou apresentar, começar o vídeo, introduzir o vídeo. Tipo, oi, tudo bem, como vai? Oi, tudo bem, como vai? Eu adoro aquele, acho que é, não sei o que do mundo, não sei o que do mundo, esqueci agora. Que aí ele fica assim, oi, tudo bem, como vai? Oi, tudo bem, como vai? Oi, tudo bem, como vai? Enfim. Oi, tudo bem, como vai? Hoje é dia 10, segundo dia dessa jornada de 9 semanas até o dia 9. Hoje de manhã eu meditei, mas eu queria trazer esse relato porque, diferente de ontem, hoje de manhã eu fui andar de bicicleta e eu não sei, mas hoje a meditação foi completamente diferente de ontem. Ontem eu não estava conseguindo fechar os olhos os 17 minutos e hoje foi tranquilo. Eu fiz, me concentrei, prestei atenção. Então, não sei se o fato de eu ter feito exercício antes de meditar me deu uma acalmada, né? Porque como eu pedalo, eu corro muito, eu corro muito não, eu tento correr muito, né? Se eu corro muito ou não é muito relativo. Mas eu tenho esse desgaste, né, físico, então isso dá uma acalmada também um pouco. Não sei se foi isso, não sei o que foi, mas hoje a meditação foi, sim, ontem eu não dei 100. Hoje eu daria 75, 80. Foi bem melhor. E também esse processo de pedalar, esse processo de pedalar, gente, é só um exercício. Mas não é, pra mim não é, é um processo mesmo. A meditação ativa, ela é todo aquele momento em que você está meditando, mas está fazendo outras coisas, né? Você está ativo, seu cérebro, seu olho está aberto, você está ali, mas você está concentrado em alguma atividade. Então, para mim, pedalar também tem essa função de meditação ativa, porque no meu caso, que eu trabalho muito ansiedade, a minha meditação, às vezes, ela está em se concentrar em uma atividade até o fim. Então, quando eu me proponho num percurso, vou dar a volta na cidade, eu tenho que fazer esse percurso. Eu não posso parar no meio do percurso, que nem eu estava parando ontem na meditação, e fazer outra coisa. Não, eu sair de casa, eu tenho que chegar em casa. Então, eu tô sempre pedalando. Só que nesse eu estou sempre pedalando, minha mente não para, né? Porque o que está funcionando é o corpo, a mente também não para. Só que aí, como eu pedalo com essa intenção de meditação ativa, eu presto atenção naquilo que eu penso. Tipo, nos pensamentos que vêm, o que tá passando na minha cabeça, as preocupações que eu tenho, as coisas que eu preciso resolver. Então é um processo de observar mesmo tudo aquilo que passa pela minha cabeça. E é muito bom sempre, porque eu sou bem, a minha mente é bem ativa, né? Então, é um momento que eu consigo me conhecer, me entender, ver o que eu preciso resolver, o que eu não preciso. Então, assim, é um processo bem legal. E nisso a minha mente vai e eu crio conteúdo, inclusive, para discutir com vocês. A mandala que eu fiz ontem, que eu comecei ontem, eu ainda não acabei. Essa aqui, agora falta pintar ela, fazer os detalhes, a mão, tudo. Não era só isso que eu queria falar, então assim, eu já falei da meditação, foi sensacional hoje. Uma outra coisa que eu vim falar sobre a meditação, inclusive, e sobre um mecanismo do nosso cérebro. Onde eu tô querendo chegar com tudo isso e o que isso tem a ver com arquitetura, o que isso tem a ver com... O que isso tem a ver, né? E é uma história que eu vou contar para vocês de como um dia aconteceu uma situação comigo e que os processos que eu fui aprendendo, que eu fui me interessando, que eu fui pesquisando, que eu fui conhecendo mais coisas, eu fui entendendo como funciona. No primeiro momento, eu estava lá, num dia, sofrendo por ansiedade. Tava tendo uma crise de ansiedade, um momento em que eu tava muito mal, muito desesperada, então eu tava chorando muito e pedindo ajuda. E nessa fase da minha vida em específico, eu não acreditava em Deus. Eu não acreditava em Deus. E mais mais por uma resposta natural, talvez cultural, que a gente tem num momento de desespero, de necessidade, a gente pede ajuda, mesmo que não acredite em Deus, não sabe nem para quem está pedindo ajuda, mas é natural que a gente tenha essa resposta. Então eu estava lá no meu momento chorando muito
e pedindo ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E nesse momento que eu tava lá chorando, inclusive nos aspectos que a gente vai falar aqui ainda pra frente, o choro ele tem muito essa função de acalmar a gente, é uma válvula de escape para esse excesso de emoção. Então o fato de eu ter chorado também ajudou, né, essa calma que veio, mas esse desejo e esse pedido que eu fiz, esse pedido que vai saber Deus para quem que eu fiz, depois também que eu já tinha chorado, já tinha aliviado as minhas tensões e eu acalmei, de repente me veio uma sensação, uma vontade assim incontrolável e assim inexplicável de fazer yoga, praticar yoga. Então eu estava tendo uma crise de ansiedade, pedindo ajuda e depois eu senti muita vontade de fazer yoga assim imediatamente. Depois que eu falei, mas foi imediatamente depois eu senti essa vontade de fazer yoga. E aquilo foi tão estranho para mim, ainda mais num contexto de uma pessoa que não acredita em Deus, em nada, foi engraçado porque foi como uma resposta instantânea ao meu pedido de ajuda, essa necessidade que eu tinha. E aí, naquele momento que eu ainda não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, eu olhei para isso muito como uma resposta divina, como tem alguém me ajudando, tem alguém soprando as respostas para mim, sabe? Tem alguém te amparando. Quem é? O que é? Né? Não sei. E eu não soube explicar por muito tempo. Hoje eu entendo, hoje sim, eu vejo que é um pouquinho das duas coisas, é um pouquinho do nosso mecanismo cerebral, e aí é o que vem toda essa parte da neurociência, da neuroarquitetura, é entender o funcionamento do nosso cérebro, entender que ele é um órgão inteligente e que ele obedece comandos. Então, a gente pode interpretar isso como religiosidade, como espiritualidade, como algo, qualquer coisa que seja divino, ou a gente pode entender isso como um mecanismo cerebral. O nosso órgão, o nosso cérebro, eu mandei um comando para ele, eu pedi ajuda e ele me trouxe ajuda. Na verdade, eu já conheci yoga, já sempre tive essa paixão e eu estava com uma crise de ansiedade, eu precisava de ajuda para me acalmar. E a resposta da ajuda que eu precisava é pratica yoga. Você precisa controlar sua respiração, você precisa meditar, você precisa sair da sua mente, né? Porque a ansiedade é você estar num estágio excessivo do pensamento e não tão físico, não tão dos problemas da realidade material que a gente vive. Então eu precisava praticar essa atividade para que eu não tivesse tanta ansiedade. E foi sempre esse caminho que eu segui. E esse caminho que me levou para muitos lugares, muitas culturas, muitos ensinamentos, não só cultura, né? Não é só aquilo que é religioso, espiritual e intangível, um pouco intangível, mas também os estudos concretos, os estudos neurológicos, os estudos cientificamente comprovado. Então é um pouco dessa coisa. E nesse processo todo de aprendizado que eu tive, que me trouxe até essa compreensão, esse entendimento das coisas, eu vejo isso muito claramente como o nosso cérebro, que ele tenha a sua parte racional e tem a sua parte criativa, subjetiva, emocional, sensível, aquela parte que se conecta com a espiritualidade. É esse conjunto, é esse mecanismo que está sempre trabalhando junto. Então a gente tem toda a parte mensurável, né, que você pode medir com o seu measure stick. Essa é uma referência, né, de um TED que eu adoro, que eu vou deixar num card aí. Sem isso eu consigo fazer isso, mas agora eu vou ter que me virar a fazer. Ou então vai estar aqui na descrição, nos comentários. Então, assim, eu vejo muito esse mecanismo, essa capacidade do ser humano que ele tem de se conectar com algo subjetivo, que pode ser uma espiritualidade, pode ser uma religião, que pode ser, se a pessoa não acredita nessas coisas, pode ser o simples fato
da pessoa entender que ela consegue se conectar com o cérebro dela e fazer com que ele obedeça os comandos que ela mesma dá, né? Tipo assim, eu preciso de ajuda. O seu cérebro ele vai te responder. Ou então, depende, né? Cada pessoa vai interpretar isso de uma forma e não tem o menor problema, não depende de você acreditar ou não, mas você fez um pedido pro seu cérebro e o seu cérebro vai te responder. Ou você pediu ajuda para Deus e a resposta vai vir através do seu cérebro, vai vir, não importa, a resposta vai vir. O comando é feito, a resposta vem. Então, naquele momento que eu estava tendo uma crise de ansiedade, a resposta veio. Eu não fazia ideia de onde ela tinha vindo. E o fato daquele momento, naquela situação que eu me encontrava, isso já tem uns bons anos aí, uns 5, 6 anos. Então, a resposta veio. E naquele momento fez com que eu abrisse um olhar um pouco maior para a espiritualidade que naquele momento eu não estava tendo, né? Eu não estava acreditando em Deus, mas naquele momento eu me abri para essa realidade e percorri um caminho que me levou a lugares maravilhosos, inclusive se conectando com o nosso espírito, né? Ou indo para uma neurociência e entendendo o funcionamento do cérebro. Mas independente de como a gente nomeia as coisas, né? Eu acho que não precisa entrar no mérito de existe ou não, acredito ou não. Hoje em dia, assim, só para deixar claro, eu acredito sim. Mas não necessariamente eu não preciso disso para explicar as coisas que qualquer ser humano tem a capacidade de fazer. Então, assim, independente de acreditar ou não, se você fizer um comando para o seu cérebro, você vai obter uma resposta. Mais pra frente eu vou falar mais sobre algum desses mecanismos, vou falar de arquétipo, vou falar de imagem, vou falar de cores, como as cores estão relacionadas com esse mecanismo do nosso cérebro de funcionamento, relacionar isso com os chakras, explicar essa conexão que existe entre esses dois hemisférios do nosso cérebro, como eles se conectam com nossos chakras, como eles influenciam a nossa vida. Eu vou trazer mais esses assuntos. E eu vou falar isso a partir dos meus estudos que envolveram espiritualidade, que envolveram neuroarquitetura, o Feng Shui, e relacionar isso para mostrar a relação com a arquitetura, como eu penso a arquitetura, o porquê que isso é tão importante, e aos poucos eu vou trazendo mais sobre esse assunto. Lembrando que esse é uma série, né, de 63 dias, 9 semanas, até o meu aniversário, começando dia 9, vai acabar no dia 9, e um pouquinho cada dia. Falei sobre meditação, estou aqui aprofundando um pouquinho, entrando mais nessa questão de espiritualidade, neurociência, e nós vamos continuar esse caminho. Para você não perder essa jornada, se inscreve aqui no meu canal do YouTube, tá bom? Lembrando que o aniversário é meu, mas eu vou dar presente para vocês. Então, durante essas semanas eu vou abrir aqui para dar um presente aí. Quem quiser vai ter que falar assim, eu quero, e aí você vai ganhar. Fácil assim. É isso, obrigada por assistir e até amanhã.